A gente abre essa edição do Agora CNN com mais uma provocação do entorno do presidente Donald Trump ao Brasil. O conselheiro de Trump, Jason Miller, usou as redes sociais para mandar um recado ao STF. Disse que não vai parar ou desistir até que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja solto. A declaração de Miller foi publicada no X em resposta a um internauta que disse que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes seria mais importante. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde a última segunda-feira. Alexandre de Moraes justificou sua decisão sob a alegação de que o ex-presidente havia praticado reiterado descumprimento das medidas cautelares que também foram impostas pelo ministro. Vamos lembrar, Alexandre de Moraes já recebeu a sanção do governo americano pela Lei Magnitsky e teve vistos dele e de sua família revogados para a entrada nos Estados Unidos. A gente já começa recebendo a nossa analista de Brasília, Luísa Martins, que participa dessa edição com a gente. Ei, Luísa, boa tarde para você. Minha querida, mais uma provocação, né? Ontem a gente trouxe aqui também um assessor, na verdade, mais do que um assessor, um funcionário da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, que vamos tratar já já. Mas vem mais essa, né? Lembrando, quero que você lembre também, Luísa, que o Jason Miller, lá em 2021, ele veio ao Brasil participar de uma conferência da direita, organizada pelo Eduardo Bolsonaro, e foi retido no aeroporto pela Polícia Federal, teve que prestar depoimento, ficou em silêncio, pôde voltar aos Estados Unidos, isso tudo no inquérito da apuração, eu já nem lembro mais de qual caso, mas envolvendo tantos problemas e tantas coisas que aconteceram no Brasil. Mas certamente ele teve que enfrentar um depoimento da Polícia Federal lá em 2021 e agora vem com essa declaração que é em tom bastante de ameaça, né? Boa tarde para você. Aqui neste domingo, no Agora CNN. Pois é, Thaís, são tantos inquéritos que tratam aí sobre essa questão dos atos antidemocráticos, das milícias digitais, que a gente até se perde um pouco, né? Nesse caso de Jason Miller em 2021, salvo engano, foi o inquérito que até hoje está aberto e que apura, então, essas chamadas milícias digitais e também todo esse contexto que a gente tem visto desde que foi aberto o inquérito das fake news lá em 2019 pelo ministro Dias Toffoli, que designou o ministro Alexandre de Moraes para ser o relator da investigação, e foi isso que gerou essa prevenção, né? Essa situação em que Moraes acabou sendo o relator de todas essas investigações que envolvem, por exemplo, o 8 de janeiro e até agora essa última ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Jason Miller, Thaís, é uma das pessoas mais próximas do presidente Donald Trump. Quando teve a prisão domiciliar decretada, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada na noite de segunda-feira passada, Jason Miller foi um dos primeiros a republicar conteúdos nas redes sociais, no X, né, o antigo Twitter, o que mostrou que ele está, de fato, acompanhando em tempo real tudo o que acontece, todas as decisões que têm sido proferidas pelo Supremo, especialmente nessas investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, um aliado de primeira ordem, né, de Donald Trump, e também a decisão mais recente do Supremo em relação à regulamentação, né, responsabilização das chamadas Big Techs, né, das grandes plataformas aí de redes sociais. Então, logo que houve a prisão domiciliar de Bolsonaro, Jason Miller já fez chegar ali à Casa Branca, já fez chegar a Donald Trump qual era a situação aqui do Brasil, e já era esperado, agora falando um pouco do ponto de vista do Supremo, né, Thaís, já era esperado um aumento dessas sanções com a prisão domiciliar de Bolsonaro. As sanções, a Lei Magnitsky, né, e até o anúncio da suspensão dos vistos, havia sido até anterior a esse momento. Foi no momento em que Bolsonaro teve a tornozeleira eletrônica instalada e aquelas outras medidas cautelares de proibição de uso das redes sociais, proibição de se aproximar de embaixadas, por exemplo. Então, aquilo já havia gerado as sanções e, mesmo assim, Moraes dobrou a aposta. Isso foi considerado, né, uma situação em que Moraes enfrentou toda essa ofensiva dos Estados Unidos e decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro.
por um descumprimento ali dessa medida de uso das redes sociais, devido a vídeos que foram publicados pelos seus filhos na rede, vídeos em que Bolsonaro não fala nada demais, é verdade, ele apenas saúda ali os manifestantes que estavam nos atos do último domingo, mas de qualquer maneira, independentemente do conteúdo, havia uma decisão judicial que o impedia de aparecer nas redes sociais, mesmo que fosse pelas redes sociais de familiares, como foi o caso, né? Por exemplo, ali o Eduardo e Flávio Bolsonaro. Então, além de ter dobrado a aposta, Thaís, Moraes ainda deixou no ar a possibilidade de essa domiciliar virar algo ainda mais grave, que é uma prisão preventiva, caso haja um novo descumprimento das medidas cautelares que seguem em vigor. Tudo isso, é claro que a gente está falando de um momento pré-julgamento de mérito, né? Pré-julgamento da ação penal sobre o golpe. Essa ação penal está prevista para ser julgada durante o mês de setembro, então falta pouco tempo para esse julgamento começar na primeira turma, segundo as expectativas do Supremo ali, né? O que se fala dos bastidores em relação à proximidade dessa data. E aí, se houver, como é a tendência, a condenação de Bolsonaro, aí ele vai para regime fechado, pelo menos por um tempo, para cumprir, né, a pena definitiva a qual ele eventualmente for condenado no âmbito da primeira turma, Thaís.